Márcio pergunta se a gente pode se defender das linguagens que são hipnóticas, né, ou utilizadas de maneira a fins manipulativos no mau sentido, né, seja de líderes religiosos que são antiéticos, né, ou vendedores que querem te empurrar o produto, ou qualquer situação que envolva uma manipulação através da linguagem, como a gente se protege disso, né? Eu já falei sobre isso um pouco aqui, mas eu vou retomar para responder a sua pergunta, Márcio. Primeiro, é interessante a gente entender o seguinte, que quando a gente usa a linguagem, né, quando a gente começa a entender os mecanismos de linguagem, a gente começa já a conseguir identificar isso em quem está usando de uma maneira mal intencionada. Né? Então, a pessoa utiliza a linguagem, você já começa a perceber aquilo conscientemente e aquilo já cria uma defesa de maneira automática, né? Porque se a gente pensar que a hipnose é a absorção da atenção, primeiro passo. É distrair a mente consciente, segundo passo. E eliciar recursos da mente inconsciente, terceiro passo. Né? Quando você já está consciente dos padrões de linguagem, o segundo passo já não é alcançado, que é ficar consciente, é distrair a mente consciente. Né? Então, às vezes a pessoa conta uma história e a mente consciente está assim, só uma historinha. Vamos pensar na metáfora do guardião e do castelo. O guardião é o consciente, o castelo é o inconsciente. E aí vai vir alguém e vai falar, deixa eu passar aqui com essa mercadoria aqui, né? E aí qual é a função do guarda? Fala, opa, peraí, deixa eu confiscar, ver se isso aqui não é perigoso para o castelo, se é legal para o castelo. A hipnose, às vezes é vista como enganar o guardinha para poder passar ali algumas coisas no castelo, né? E quando a gente quer influenciar no bom sentido, às vezes o consciente da pessoa e alguns obstáculos para a mudança. E a gente quer driblar a atenção inconsciente para que a pessoa acesse os recursos e consiga mudar, né? Ter emoções melhores, superar as limitações. E também, de maneira geral, é isso, né? Só que o que acontece? Se o guardinha sabe quais são as sugestões e ele fala assim, não vou me permitir, porque mesmo sabendo a gente pode se permitir. Não, eu sei que eu vou estar sendo hipnotizado, mas eu vou me permitir porque eu sei que isso vai fazer um bem, né? Inclusive a gente conversa com os colegas, a gente está sempre, os colegas também, a gente vai trocando isso, né? Agora, se o guardinha conhece, ele vê ali uma pessoa antiética, ele fala, essa pessoa está utilizando um comando embutido. Essa pessoa vai começar uma metáfora agora, entendi, vamos ver. E aí a gente começa a entender os mecanismos que a pessoa pode utilizar de manipulação. Quanto mais a gente conhece, mais a gente vai percebendo isso e protegendo o castelo que a gente tem. Né? E claro, a gente também tem algumas estratégias, a pessoa pode utilizar uma auto-hipnose, se dá um comando de, olha, eu só vou aceitar sugestões que eu aceitaria se eu pensasse nelas ou que me fariam bem. Ou se imaginar mesmo com uma proteção. Algumas pessoas imaginam que estão numa sala de vidro, e aí imagina a pessoa do outro lado da sala de vidro, né, falando tudo para perceber tudo de uma maneira mais analítica, como se aquilo não te afetasse, porque o vidro não passa nada. Tem algumas estratégias que a gente pode ir imaginando e criando, né, para se proteger, mas é aquela coisa, quanto mais a gente conhece os fundamentos da linguagem, conhece sobre hipnose conversacional, metamodelo, conhece os padrões de ressignificação, mais a gente tende a se proteger e saber quando alguém está utilizando isso de maneira manipulativa. E claro, tem processos que são de manipulação para PNL que nós não estudam, né? E aí isso são outras obras que estudam. E eu ia falar mais uma coisa. E o Robert Dills, né? Ele diz assim, porque o Robert Dills vai falar sobre crenças e estruturas verbais que modificam crenças, as pessoas tendem a perguntar, ou até no modelo Milton, né, de hipnose conversacional, mas isso não é manipulativo, isso não induz, isso não é usado por mal. E, na verdade, é o contrário, né? Quanto mais as pessoas sabem, mais elas têm capacidade de se proteger e só se permitir quando aquilo for realmente uma coisa boa, né? E, inclusive, o Maquiavel, né? O conhecido Maquiavel, que, inclusive, escreveu uma obra chamada O Príncipe, né? Hoje o pessoal utiliza como uma coisa negativa. A pessoa é maquiavélica, uma coisa ruim. Mas por que isso? Porque ele escreveu uma obra chamada O Príncipe, que é basicamente uma consultoria pro governante da época utilizar padrões que manipulam o povo, né, para ele continuar no poder e exercer o poder.
E aí o príncipe é um manual de como está fazendo isso. Tem esses processos de liderança, que utilizam, né, desses conhecimentos. E aí o filósofo Spinoza, que era da mesma época do Maquiavel, ele falou, nossa, que bom que esse livro está sendo divulgado, porque aí as pessoas vão ter consciência de como os governantes utilizam, né, os padrões de linguagem deles para nos manipular, e eles vão ficar mais protegidos e vacinados. Só vão utilizar isso quando realmente for um governante de confiança, né? Então, quanto mais a gente conhece, né, os padrões, quanto mais a gente conhece os comandos embutidos, quanto mais a gente conhece os postulados conversacionais, metáforas, operadores modais, seja lá qual é o conceito, mais a gente identifica isso nas pessoas e consegue se proteger da manipulação.